Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto num texto antigo, bem complexo. O capítulo 20 de Deuteronômio, na Bíblia, ele fala das regras para a guerra no antigo Israel, né? E já começa forte, uma mensagem para os guerreiros não temerem inimigos maiores porque Deus estaria com eles, prometendo a vitória. O sacerdote tinha um papel ali de encorajar as tropas. Exato. É um capítulo que, olha, nos dá um vislumbre fascinante das leis e da mentalidade de guerra daquele povo específico, num contexto histórico e religioso muito particular. A gente vê ali uma mistura de ordens divinas, táticas militares e até considerações sociais bem detalhadas. Sim, e uma parte que chama muito a atenção é a das isenções do serviço militar. Quem tinha acabado de construir uma casa, ou, sei lá, plantar um vinhedo, ou até quem tinha acabado de ficar noivo, podia voltar para casa. E tem mais. Até quem estivesse com medo era dispensado. Para não desanimar os outros guerreiros. Isso é surpreendente, né? Encontrar essas exceções em regras de guerra. É fascinante, sim, porque mostra uma tentativa de equilibrar a necessidade militar com a continuidade da vida social da família. E essa dispensa dos medrosos, bom, também tem um objetivo claro: manter a coesão e o moral do exército, sabe? Evitar que o pânico se espalhasse. Faz sentido olhando para esse lado. E as regras mudavam, né? Dependia da cidade que iam atacar. Primeiro, era para oferecer paz. Se a cidade aceitasse, os habitantes viravam trabalhadores forçados. Mas se recusassem, aí a coisa complicava. A cidade era sitiada. Exato. E aí entra outra distinção importante. Para cidades distantes, fora da Terra Prometida, depois do cerco, os homens eram mortos, mas mulheres, crianças e os bens podiam ser tomados como espólio. Mas aí vem a parte que fica realmente mais, digamos, intensa. Sim, tem uma diferença crucial. Para as cidades das nações cananeias, aquelas que ficavam na Terra Prometida a Israel, a ordem era muito mais severa. Destruição total. O chamado Érem, sem deixar sobreviventes. Exatamente. E a justificativa que o texto dá é para evitar que os israelitas fossem influenciados pelas práticas religiosas desses povos que eles consideravam detestáveis, para que não pecassem contra Deus, né? É uma lógica bem implacável. Sem dúvida, é uma das ordens mais duras e que gera mais discussão. A justificativa é explicitamente religiosa: proteger a pureza da fé israelita, evitar a idolatria. Isso mostra como a identidade religiosa e a relação com Deus eram centrais para eles, moldando até as regras de guerra de forma tão radical. E é curioso que, mesmo no meio dessas ordens tão drásticas, surgiu uma regra bem específica sobre o meio ambiente durante um cerco. Não era para destruir árvores frutíferas, porque elas davam comida, mas as árvores que não davam fruto, essas sim podiam ser cortadas para construir equipamentos de cerco. Uma instrução bem prática, não acha? Precisamente, é um detalhe que mostra, assim, uma consciência sobre preservar recursos essenciais, mesmo na guerra. Tem um pragmatismo notável ali, lado a lado com as ordens mais radicais. Levanta até uma questão interessante sobre gestão de recursos na antiguidade, né? Então, resumindo um pouco o que a gente conversou sobre Deuteronômio 20, a gente tem um conjunto de regras que mistura uma fé muito forte na proteção divina, estratégias militares, preocupações sociais com isenções, e também uma distinção bem severa no tratamento dos inimigos, que culmina nessa ordem de destruição total para alguns grupos. E no meio disso tudo, essa instrução quase ambiental sobre as árvores. É um quadro bem complexo. De fato. O texto reflete uma visão de mundo muito específica, onde a guerra é regulamentada por ordens entendidas como divinas. O objetivo era claro: estabelecer e proteger a identidade e a terra daquele povo, dentro da sua aliança com Deus. E fica a reflexão, né? Como essas diretrizes antigas sobre conflito, identidade, essa linha entre o próximo e o distante, o nós e o outro, como tudo isso conversa, ou talvez até entre em choque com as nossas compreensões de hoje sobre essas mesmas questões. É algo para se pensar.